Olá, Raul Coutinho aqui, poeta, professor de literatura. Eu gostaria de te convidar para pensar o que seria uma boa leitura. Então, primeiro, seria um pré-requisito para a gente lembrar que essa boa leitura ela estaria mais ligada a textos, livros ou poemas maiores, menores, você tenha o objetivo de destrinchá-lo, de ter a completude de experiência, a melhor experiência possível do seu corpo e mente, você entender, você se aprofundar esse texto. Então vamos falar um pouco mais sobre o que seria uma boa leitura, ou se ela existe ou não, ou seria uma leitura suficiente para você, uma leitura adequada. Então vamos lá. Primeiro a gente descrevendo o que seria uma boa leitura, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pensar o inverso. O que seria uma má leitura? Se uma pessoa tem o objetivo de pegar aquele escrito, aquele símbolo literário, ou então, lógico, e ter um objetivo mesmo de ir investigar a fundo, uma má leitura nada mais é, obviamente, do que você entender pouco ou não entender, ou até mesmo deixar de ter a experiência literária com aquilo, não é? Isso por várias barreiras. Como a gente fala do corpo e mente, a gente tem um certo limite, seja intelectual, seja de experiência de vida, experiência cultural, experiência literária, dentre várias outras práticas que a gente tem um certo limite. Então, para que a gente consiga, através desse símbolo, desse código que a gente está ali exposto, aproveitar 100%, qual que seria a estratégia correta para você, porque cada leitor é um leitor, para que você encontre o que seria essa leitura adequada e suficiente. Então, eu gostaria de convidar você a pensar um pouco mais sobre isso e também dizendo sobre uma experiência que eu estou tendo ao ler a Divina Comédia. Estou no segundo livro, que é o Purgatório. Ele tem 36 cantos, cada canto tem uma quantidade específica de versos. Então, ele é separado em tercetos, ou seja, 3 versos, espaço, mais 3 versos, espaço, até o verso final. Então, eu decidi a minha estratégia para que eu tenha a experiência completa, novamente, entre corpo e mente, para ter 100% de aproveitamento, seja de visão de mundo, seja cultural, eu estipulei o seguinte: não sair de nenhum verso sequer sem entendê-lo 100% conforme o que eu tenho de bagagem, o que eu tenho de sabedoria, mediante esse texto. Então, essa técnica eu tô passando para frente, né, passando para o texto, para que eu consiga ter um maior aproveitamento. Por quê? Porque é isso, né? Porque eu percebi que existem alguns textos que exigem um pouco mais e que se você não adotar certas coisas ali, fica um pouco mais difícil de você chegar o suficiente, você aproveitar e até mesmo gostar. Porque dependendo do grau de legibilidade do texto, a gente não consegue pegar o suficiente, o que aquilo está querendo dizer. Então, às vezes, os 50% que você entende daquilo, que você tem experiência, não é suficiente para a sua leitura. Então, seria uma dica também para você, que você pode testar fazer isso. É claro, esse é um estilo de leitura muito mais lento, né, de você pegar e você vai mesmo procurar no dicionário, você vai ver qual palavra que você não conhece, qual estrutura ali que está desconexa, às vezes a sentença ela tá invertida e você tem que às vezes investigar um pouco, porque a gente não está acostumado, a gente está sempre acostumado em uma leitura convencional entre sujeito, verbo, predicado, não é? Então toda vez que a gente vê uma estrutura não linear, a gente começa a dar um para lá e para cá, umas bambeadas. Né? Então cada pessoa, cada leitor é um leitor. Então eu te convido a ter uma leitura mais suficiente, que você tem mais aproveitamento, seja de 80% para cima, né? Que seria o ideal para a gente encarar qualquer texto, seja para a gente novamente, quando a gente vai querer aprofundar e a gente querer mesmo estar ali disposto a ter um maior aproveitamento. É claro que vai ter leitura que a gente não vai querer mesmo aprofundar, aquilo ali é só mesmo para passar um tempo, e isso está tudo bem. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês consigam aproveitar um pouco mais, se assim vocês quiserem. Então é isso. Se você tem alguma outra estratégia, coloca aí nos comentários, que eu gostaria muito de falar com vocês, né? Porque não faria sentido também criar um canal sem ter um diálogo com todo mundo, não é? Então eu vou tentando aí gravar uns vídeos, que eu estou mais empolgado. Então vou ficando por aqui. Canal Fura Bolha Literária. Raul Coutinho, poeta e professor, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.